Declaro aberto a 5ª reunião plenária virtual do Rotary Club de Copacabana no período 2020 e 2021, dando boas-vindas aos companheiros rotarianos visitantes e convidados. Sejam todos bem-vindos. Solicito um minuto de silêncio pelo falecimento de Binota Banerjee, esposa do presidente de RI 2011 e 2012, Kalyan Banerjee, quando fui presidente deste querido clube, e também pelo falecimento do grande companheiro Valdemar Armesto, associado do Rotary Clube São Paulo, Vila Alpina, distrito 4563, coordenador da Fundação Rotária das zonas 23A e 24A, região 27, membro da Sociedade Arquiclump e diretor da BRF, entre outros cargos. Passo a palavra ao protocolo. Convido o diretor do protocolo, William de Oliveira, para o protocolo da reunião. Com a palavra, William. Libera o microfone do William. Ele próprio pode abrir. Presidente, agora você convoca o protocolo. Ele já convocou. Na tribuna, o diretor de protocolo, William de Oliveira, para o protocolo da reunião. Boa noite, companheiros, companheiras. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meu querido. Boa noite, boa noite, boa noite. Isso. Boa noite aí. Olha boa noite. Está faltando boa noite aí. Boa noite, William. Olha quem apareceu. Boa noite, William. Isaac. Bom te ver, Zélia. Bom te ver. Grande Zélia. São tanta saudade. Que bom. Bem. Nossa, que bom, né, Zé Otávio, ver vocês todos. Ora, bota bom dia. dia. Que é muito bom te ver. Isso, bota bom dia. Obrigada, Cléo. Seja muito saudade de vocês todos. Cléo. Foi bom, Pedro. Seja bem-vinda. Obrigada. Presidente. Diga o seu sonho. William. Com a palavra, William. Abre o microfone, William. O microfone está fechado, William. Ai, meu Deus. Pronto. Pronto, abriu. Agora sim. Prosseguindo o protocolo, na tribuna virtual, William de Oliveira, classificação tabelião, 22º ofício de notas, para fazer o protocolo desta noite. Hoje estamos realizando a 5ª reunião ordinária virtual do ano Rotary 2020-2021, tendo como presidente de Rotary Internacional o companheiro do Rotary Clube Herzogtum, Lohrenburg-Mühlen, Alemanha, distrito 1940. Estou desentortando aqui a língua. Holger Knack é o primo do nosso Zé Otávio. Como governadora do distrito 4571, a companheira do Rotary Clube Campos do Jordão, Cacima Campanha. Como presidente do nosso clube, o companheiro Fernando Alves Vieira. E como lema do atual período, o Rotary abre oportunidades. Queria parabenizar a todos os companheiros e pelo grande esforço de estarmos reunidos virtualmente. Dizer que a felicidade, tenho certeza, de todos nós é muito grande em rever. A gente fica passando
a semana, esperando esta segunda-feira para estar, mesmo através dessa coisa fria aqui, mas o nosso calor é transmitido para todos vocês. Passo a palavra agora ao companheiro e presidente Fernando Vieira. Obrigado, William, pelas suas palavras. Você bem disse, o calor humano nós sentimos falta. Mas, nessa reunião um pouco fria, hoje o tempo também está frio, não ajuda muito, mas o nosso calor humano de estar vendo vocês aqui pela mídia já aquece o nosso coração. Vamos passar a palavra ao secretário José Otávio para falar sobre a secretaria. José Otávio, está com a palavra. Boa noite, presidente. É muito rápido. A primeira eu queria fazer um pedido a todos os nossos companheiros que nos dão a honra de estar visitando, que, por favor, passem pelo chat, a fim de ficar registrado, que aí, na hora de transcrever o boletim, fica bem fácil. Nós pedimos o nome e o clube a que pertence. Segundo, frequência de julho. Ainda estamos dependendo de pequenos detalhes, mas a estimativa é que a nossa frequência esteja em torno de 70%, 75%, isso considerando as reuniões do mês de julho. As primeiras reuniões pelo aplicativo, realmente a nossa frequência foi muito baixa. A terceira e última é com respeito à visita da governadora Cassima. Evidente que será uma visita virtual. Ainda estamos definindo os detalhes, mas será às 20 horas e está marcada para o dia 26 de outubro. É uma segunda-feira e que, me corrija se eu estiver errado, Cleonice, que coincide mais uma vez com o aniversário do nosso clube. Perfeito. Muito obrigado, presidente. Um abraço a todos os amigos. Obrigado, Zé Otávio. Agradeço por suas palavras e passo agora a palavra ao Isaac Adide para o companheirismo desta noite. Com a palavra, Isaac. Boa noite a todos. Eu sou o Isaac Adide, classificação de roupas femininas, representação. E vou falar os aniversariantes da primeira quinzena de agosto, que já foi, inclusive, colocado no WhatsApp do nosso clube. Dia 8, aniversaria a querida Zélia Carvalho, que está aí na tela hoje. Dia 10, o nosso querido veterano Cleófas Paz de Santiago, deve estar fazendo 90 e poucos anos. Dia 11, Dorzila Irigon Tavares. E dia 12, o não menos famoso, grande secretário José Otávio Knack Campos. Esses são os aniversariantes da primeira quinzena de agosto. E queria dizer para vocês que não tem tido cinema nem teatro fora, mas vocês podem acompanhar pelo YouTube, que tem N lives acontecendo, tanto de peças como de cantores. Então, tem muitos cantores se apresentando no YouTube e vocês podem assistir de graça. E algumas peças são apresentadas num palco com o teatro vazio, as cadeiras vazias, mas no teatro mesmo. Então, essas são as dicas que eu posso dar no companheirismo, já que não me lembro, nesse momento, de mais alguma coisa, e volto a palavra ao presidente. Obrigado. Obrigado, Isaac, pelas suas palavras e as dicas, que é sempre interessante você nos comunicar. E chegou o momento das comunicações diversas, e na semana anterior não deu tempo do Pedro Durão falar. Eu passo a palavra ao Pedro Durão para fazer uma comunicação a pedido da semana passada, que não deu tempo.
Obrigado, presidente Fernando. Eu só queria dar uma boa notícia para o clube. Nós temos uma nova benfeitora da Fundação Rotária no clube, que é a Cleonice Datum. Para aqueles que não estão familiarizados com o título de benfeitora, é aquele rotariano que doa o mínimo de $1.000 para o fundo de dotação. O fundo de dotação, ele nos retorna os juros, né? É o fundo permanente da Fundação Rotária, que retorna somente os juros. Então, aqueles que doam $1.000 para esse fundo se tornam benfeitores da Fundação Rotária. Parabéns à Cleonice, tá? E muito obrigado pela contribuição para essa nobre instituição, a nossa Fundação Rotária. Obrigado. Obrigado, Pedro. E agora, vamos ao ponto alto da nossa reunião, que é a nossa palestra com o nosso querido amigo, já conhecido de vocês, de outras vezes, o juiz Fabrício Fernandes de Castro. Vou ler um pequeno resumo do seu grande currículo. O Fabrício Fernandes de Castro é juiz federal desde 2002, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. É professor de Direito Administrativo da Universidade Cândido Mendes, campus Ipanema, membro titular da Academia Nacional de Economia, diretor de Relações com a Justiça Federal do Instituto dos Magistrados. 32, aliás. Estão ouvindo bem? Sim, Tudo bem, Cleonice? tudo ótimo. Eu estou ouvindo o seu texto. Tá bem? Não, desliga o microfone. Voltando, diretor de Relações com a Justiça Federal do Instituto dos Magistrados do Brasil, IMB, coordenador da Comissão da Juventude do Rotary Club do Rio de Janeiro 2020-21, ex-presidente da Associação dos Juízes Federais do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, a JUFERGES, por 2 mandatos, 2009-2011 e 2017-2019, ex-vice-presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, 2011-2012, membro da União dos Juristas Católicos do Rio de Janeiro, a JUCARJ. Passo a palavra ao nosso juiz Fabrício. Boa noite, companheiros do Rotary Clube de Copacabana. Saúdo a todos na pessoa do querido presidente Fernando Vieira, que gentilmente me convidou para realmente estar junto de companheiros tão queridos, e que a gente sente tanta saudade de estar pessoalmente, né? Da última vez que eu estive aí foi muito mais gostoso de estar, o ambiente fraterno com que fui acolhido, né, daquela vez lá na Avenida Atlântica. Hoje, aliás, com uma lua cheia belíssima. Quem tiver a oportunidade de olhar aí a lua refletindo no mar da Avenida Atlântica, está uma imagem realmente muito bonita, muito poética. E é sempre um prazer participar com o Rotary Clube Copacabana. E, claro, tenho que saudar também meus companheiros lá do meu clube, que vejo que estão aqui presentes também em número considerável, né? Eu vejo o companheiro Luciano, o companheiro Pedro Durão, Haroldo Araújo, Haroldo Ribeiro, enfim, é sempre uma satisfação enorme. O Virgínio Valentino, também lá da ANE, da Academia Nacional de Economia, Cláudio Zinger. Uma saudação especial aqui para o meu mestre, meu professor, desembargador Eduardo Mair, cujas aulas na Escola da Magistratura muito contribuíram para a minha trajetória. É uma alegria revê-lo aqui dentro do nosso ambiente do Rotary. Fico até um pouco emocionado e muito feliz. Bom, o nosso tema de hoje sobre o Covid e a Justiça Federal.
não é isso? Bom, quando tudo começou, né, podemos colocar dessa forma, foi muito rápido, né? Nós estávamos lá prestando a jurisdição normalmente, audiências, aquela rotina de uma vara federal. Eu sou titular da 19ª Vara Federal Cível aqui do Rio de Janeiro, e de uma hora para outra, né, realmente, de uma forma muito brusca, recebemos a notícia por meio do WhatsApp, do grupo lá dos juízes federais, de que no dia seguinte nós não teríamos mais acesso às dependências do prédio da Justiça Federal. Não poderia mais ingressar no prédio. Então foi aquele susto, aquela... Imagina para toda uma equipe de uma vara federal, os juízes, para os servidores, aquele susto, cada um recolhendo ali aqueles pertences pessoais de uso cotidiano, né, do trabalho cotidiano da justiça, para poder, então, se adaptar a uma nova realidade. E mais adiante eu vou colocar aí uma reflexão sobre esse termo que está tão difundido, né, que a gente tem ouvido muito, o tal do novo normal, né? Mas vamos começar pelo início. Então, houve aquele impacto daquela alteração. No dia seguinte, estávamos nós submetidos à circunstância de termos que trabalhar os processos da 19ª Vara Federal diante exclusivamente da tela do computador. Bom, em primeiro lugar, é importante esclarecer que mais de 90% dos processos hoje em curso na Justiça Federal aqui de primeiro grau do Rio de Janeiro já estão digitalizados. São processos que tramitam no ambiente eletrônico. Mas eu falei mais de 90%, mas não falei 100%. Ainda existem alguns processos em fase de digitalização, processos, portanto, físicos, né, em autos físicos. Esses processos, infelizmente, desde a interdição dos prédios da Justiça Federal, em março, nós já estamos em agosto, esses processos estão completamente parados. E não há o que se fazer. Eu, juiz, foge à minha alçada, eu não tenho sequer acesso, né? A não ser medidas urgentes, urgentíssimas, que possam aparecer, e aí vai se buscar outros meios para se admitir algum tipo de petição por e-mail ou desde que devidamente instruída, com documentos, que possa o juiz tomar pé daquele processo, tomar conhecimento dos fatos daquele processo. É impossível, né? São processos físicos e que nós não temos acesso, mas são poucos, graças a Deus, são poucos processos nessa situação, pouquíssimos. Geralmente processos antigos que já estão em fase já de execução, né, de satisfação daquela pretensão judicial e que hoje, infelizmente, nós não temos como despachar. Um outro grupo de processos, nós temos um sistema antigo nosso que está em vias de extinção, um sistema eletrônico da Justiça Federal chamado Sistema Apolo, que funciona bem também. É possível o juiz ter acesso às peças, aos autos do processo pelo meio eletrônico, proferir despachos, decisões, consultar documentos, provas, sem maiores problemas.
O novo sistema que vem sendo implantado aqui na Justiça Federal do Rio de Janeiro há cerca de 2 anos é o chamado sistema EPROC. Esse sistema EPROC foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede lá no Rio Grande do Sul. E foi feito pelos próprios servidores da Justiça, o que gerou um custo muito baixo no desenvolvimento desse software, né, dessa plataforma EPROC. Nosso companheiro também de Rotary Rio de Janeiro, André Fonte, o desembargador André Fonte, era o presidente do tribunal aqui há cerca de 1 ano e meio, importou esse sistema EPROC aqui para o Rio e, graças a Deus, funciona muito bem. Até pelo celular nós conseguimos olhar os documentos, olhar as provas do processo, ler as petições, proferir os despachos. E ele também tem uma série de rotinas automatizadas. Então, muitas vezes, o juiz, antigamente, proferia uma decisão, aquele processo tinha que ir para um determinado setor dentro da secretaria, né, o cartório, como a gente chamava lá no TJ, na Justiça Federal é secretaria. Aí, ali que seria expedido um mandado, seria certificada a expedição do mandado manualmente, uma série de rotinas manuais que hoje esses sistemas automatizados conseguem fazer de forma automática. O juiz profere a decisão, assina a decisão, imediatamente o sistema expede a intimação eletrônica, né? Quando é possível a intimação eletrônica, expede o mandado e, vamos dizer, a gente corta aí uma série de etapas que antes eram feitas manualmente, né? Reduz o tempo de processamento. Portanto, os processos tendem a caminhar de forma mais célere, que é um grande anseio de todos, a busca dessa celeridade processual, que acabou entrando até como princípio constitucional com a emenda 45, está lá no inciso 78 do artigo 5º da Constituição, a celeridade processual. Mas que sempre foi uma busca também, uma angústia de todos nós juízes, a demora dos processos. Mas tem um outro problema. Mesmo essas plataformas eletrônicas, tem uma outra questão. Existem determinados atos processuais que demandam a presença das partes. E me refiro especificamente às audiências judiciais. A audiência é aquele momento em que as partes do processo se dirigem ao juiz, né, para, num primeiro momento, tentarem uma composição não litigiosa ou amigável ou consensual, como nós dizemos, né, a conciliação, tentar uma conciliação, e, num outro momento, para também produzirem as suas provas, especialmente as provas orais, que são colhidas nas audiências, né, com a presença do juiz, com a testemunha se comprometendo a dizer a verdade, né, assumindo o compromisso público de dizer a verdade, sob pena de praticar o crime de falso testemunho diante do juiz. Enfim, essas audiências estavam impossibilitadas também de serem realizadas. Nós não tínhamos um normativo, vamos dizer, uma autorização oficial, embora alguns colegas entendessem que fosse possível, alguns chegaram a realizar, mas não havia uma plataforma
não ia eu, Fabrício, pegar um aplicativo Zoom, criar uma sala de bate-papo e obrigar as partes a aceitarem aquele formato para valer como uma audiência oficial. Corri o risco de, futuramente, essa atitude ser considerada ilegal, né, ou fora do código de processo, né, dos nossos manuais de processo. Enfim, eu mantive uma posição mais conservadora. Aguardei o nosso tribunal orientar como deveria ser feita essa questão das audiências. E o Conselho Nacional de Justiça, então, em 1 ou 2 meses, acabou disponibilizando uma plataforma chamada Cisco Web. Por meio dessa plataforma, é possível realizar as audiências. Assim que foi disponibilizado, eu agendei, estive de férias agora nessa primeira metade, final de julho, início de agosto. Aliás, estou de férias ainda, retorno esta semana. Agora, depois de amanhã, eu retorno. E já tenho audiências agendadas nesse formato, né, desse Cisco Web. Então, vai ser a minha primeira experiência, desde o início da pandemia, com a realização dessas audiências virtuais. Bom, como eu já dou aula ali na Cândido Mendes, por meio também da tela do computador, participo dessas reuniões do Rotary, né? Também por meio do computador, não é algo assim, para mim, pessoalmente, que assuste. Não, perfeitamente, vamos lá, vamos presidir as audiências também por meio do computador. No despacho, onde a gente marca a audiência, há uma série de observações sobre como a pessoa que vai participar, a parte que vai participar, deve se conduzir, deve procurar um local silencioso, deve dispor de uma internet de qualidade, né? Se ela não conseguir atender a esses requisitos, ela deve informar o juízo para que, então, não seja designada audiência nesse formato, porque, senão, não funciona, simplesmente. Tive colegas que tiveram experiências ruins e compartilharam comigo essas experiências. Não, olha, cheguei lá, a parte de um cachorro latindo, caía a internet, enfim. Não funciona, não é bom, né? É tentar resolver de uma forma que, no fim, pode causar mais transtornos, mais problemas do que efetivamente resolver os problemas, que é o que nós fazemos na justiça, resolvemos de uma forma ou de outra, mas a nossa missão é resolver, né? Ou dizer que não é possível resolver, às vezes. Bom, mas o que me preocupa é que está se criando uma visão, né, um conceito de que nós agora temos esse novo normal, né, que isso é muito bom, que nós não precisamos mais pegar o transporte para ir para o trabalho, que os servidores agora podem dispor de mais tempo em casa com a família, que eles podem agora trabalhar de forma mais relaxada, produzem mais. Bom, vamos olhar os números. Objetivamente, em termos de produtividade, nesse período de pandemia, as notícias recentes que nós tivemos é que, efetivamente, houve um aumento da produtividade da Justiça Federal. Pelo menos os números oficiais divulgaram isso. Mas, por outro lado, a que custo, né? Porque nós temos recebido
com alguma frequência, informações de que servidores nossos estão entrando em quadros de depressão por conta desse novo formato, não se adaptaram bem a essa situação de não poderem sair de casa para ir para o trabalho. Às vezes, aquela rotina, eu, por exemplo, se eu pudesse escolher, eu voltaria amanhã mesmo para a minha sala lá da minha 19ª Vara Federal, onde eu ia diariamente, gostava de ir, gostava de voltar, né? E assumir ali a minha função, cumprir o meu papel, voltar para casa. Tão gostoso a gente sair para trabalhar, depois voltar para casa depois de um dia de trabalho, né? Tem toda essa questão também da forma como nós nos acostumamos a viver, né? Problemas de depressão, problemas também foram relatados de saúde física mesmo, de problemas de coluna, porque na justiça nós temos cadeiras e equipamentos apropriados para a pessoa trabalhar durante várias horas, né? E muitas vezes em casa nem todo mundo dispõe de cadeiras adequadas para ficar em frente ao computador, né, com a posição correta, né, que não afete a coluna, não cause aquelas lesões de esforço repetitivo, né, as LER, enfim. E isso também tem sido um problema, tem sido algo que vem sido relatado para a gente. Mas, enfim, vamos em frente. Estamos trabalhando com o que é possível ser feito. E acredito que estamos fazendo o melhor possível. Mas, voltando a essa reflexão desse novo normal, né, me preocupa alguns já se entusiasmando, algumas pessoas já se entusiasmando com esse novo formato. Não, o mundo agora é assim. Agora a gente pode trabalhar de onde quiser, posso me mudar lá para o Japão, para o interior da França, posso ir lá para o interior de Minas, trabalhar que não tem problema nenhum. Eu vou estar se eu tiver internet boa, tá ótimo, a justiça não precisa nem mais ter prédios, pode vender os prédios da justiça, enfim, me parece uma coisa muito precipitada, né? Vejam, uma coisa é nós fazermos um esforço para que a justiça não pare, né? Que o princípio da continuidade da atividade judicial seja atendido numa situação de emergência, numa situação excepcional. Mas é inegável, na minha opinião, que perde-se muito, sim, em qualidade, especialmente nessas situações em que é necessária a presença do juiz, né? Mesmo o relacionamento interno dos servidores com o juiz. Uma coisa é o servidor vir tirar uma dúvida com o juiz pessoalmente. Vai lá na sala do juiz, bate na porta, como é a minha sala, a equipe tem acesso para falar comigo a hora que quiser. Bate na minha porta, pode entrar, tal, senta, a gente discute, troca umas impressões e rapidamente a gente encontra as soluções para os problemas. Outra coisa é por meio de um aplicativo, WhatsApp, enfim, a comunicação não é igual. Como nas audiências, também como vou dizer que vai ser igual eu colher o depoimento de uma testemunha na minha frente, eu estou vendo quem está na sala, estou vendo todo mundo que está em volta, né? Se aquela testemunha está se comunicando com alguém, vai dizer que é a mesma coisa que eu ouvir uma testemunha por meio da tela do computador, né? Enfim, eu pessoalmente acredito que perde-se muito em qualidade. Mas aí já entra um outro ponto.
que a nossa sociedade também vai, de um momento para outro, vai ter que se deparar, que é a questão da inteligência artificial. Né? Veja que aqui na pandemia nem é tanto disso que nós estamos cuidando, né? Nós estamos tratando aqui mais de um impedimento físico, um impedimento material de nós estarmos lá nos prédios da justiça, e até legal, né? Até certo ponto houve um decreto, né, do poder público, aí, do governo do Estado, enfim, o tribunal baixou uma portaria, mas a inteligência artificial, ela também, com esse ambiente virtual, ela também, vamos dizer, ganha espaço para aparecer um pouco mais. Né? A gente já está na tela do computador, já está submetido àquele novo formato, e ela vai começar a brilhar aí também a questão da inteligência artificial na justiça. Veja, não é algo de ficção científica. Não estou falando de Blade Runner, não, de 2001, Odisseia no Espaço. Estou falando de algo que já está acontecendo. Eu cheguei a realizar, quando era presidente da Associação dos Juízes da Segunda Região, 2 seminários, um em Harvard, lá na Universidade de Cambridge, lá em Cambridge, né, na Universidade de Harvard, perdão, e um em Londres, com a London University. E uma semana cada um dos seminários, e um dos temas em comum foi a questão da inteligência artificial, os algoritmos, os famosos algoritmos. Vejam que na justiça americana já há autorização para os juízes americanos, por meio desses algoritmos, instruírem, fundamentarem as suas decisões, por exemplo, sobre a probabilidade de reincidência criminal. Veja isso, desembargador, quando eu vi isso lá, eu tomei um susto. Como é que pode? Agora entregou para o computador sobre a probabilidade de reincidência de determinados réus de acordo com o algoritmo. Tem um algoritmo e ele vai identificar se aquele réu ele provavelmente voltará ou não a cometer crimes, por exemplo. Aqui no Brasil, no próprio Supremo Tribunal Federal, já se faz uso de um formato de inteligência artificial para identificação de recursos repetidos sobre a mesma matéria. Né? Tem até o nome lá do programa, esqueci agora, fizeram em homenagem ao ministro, parece, o nome lá do programa do STF, e apanha lá os recursos extraordinários, de acordo com o tema, e já lança uma decisão para o ministro assinar automaticamente. A inteligência artificial já é capaz de identificar as petições e, em algumas situações, selecionar dessa forma. E aí já vem os entusiastas também. Daqui a pouco não vai precisar juiz. Não vai precisar de juiz, a inteligência artificial vai resolver tudo. Bom, eu, assim, acredito que a inteligência artificial pode ser, sim, uma ferramenta magnífica. Hoje, por exemplo, para você pesquisar uma jurisprudência, né, para encontrar um precedente sobre um determinado assunto, é muito mais fácil, né, muito mais acessível do que era há 30, 40 anos atrás, 50 anos, né? 30, 40, 50. E antigamente tinha as revistas de jurisprudência. Né? Hoje, a gente entra, por exemplo, no site do Conselho da Justiça Federal, existe lá o link Pesquisa de Jurisprudência, seleciona os tribunais
eu quero pesquisar, seleciono a matéria que me interessa, né, que eu gostaria de pesquisar de jurisprudência, clico e aparecem lá 30, 40 julgamentos sobre aquele assunto, de vários tribunais do país inteiro, dos tribunais superiores. Nesse sentido, a inteligência artificial já pode fazer todo esse processo, até mesmo de pesquisa, automaticamente, né? Isso aí é uma ferramenta para o juiz utilizar, né? Sem dúvida, uma ferramenta de valor. Mas, por outro lado, essa questão de você entregar a solução final dos processos a um algoritmo, a gente tem que pensar quem é que desenvolveu esse algoritmo, né? Sob que visão, sob que visões. E o algoritmo ele é capaz de solucionar todos os casos, é capaz de perceber todas as nuances que podem existir em um caso concreto, né? Bom, por um lado, os mais entusiastas disso aí, lá em Harvard, disseram que a previsão é de que seria como o Uber para os táxis. Pegou e ponto final. Não teria como. Congelou a tela aí um pouquinho. Congelou a tela um pouquinho. Já está de volta, já. Voltou. Ih, minha conexão está instável. Poxa. Tá vendo? A gente fica sujeito. Bom, o Uber chegou, não havia regulamentação nenhuma, chegou o aplicativo e entrou no mercado. Depois teve uma discussão judicial, que ainda existe e tal, mas o fato é que é uma realidade, né? Os taxistas tiveram que se submeter ao Uber. Já existem aplicativos de solução de conflitos. Vejam, já existem. Não estou inventando, já existem aplicativos, principalmente em questões de direito do consumidor, que o consumidor vai lá, lança a reclamação dele, o aplicativo chama a empresa, que já está cadastrada naquilo, e aparece lá uma solução e se resolvem problemas, né, que poderiam chegar à via judicial. E olha que eu não estou exagerando, porque aqui no Brasil tem uma cultura do litígio, realmente, né? Eu guardo com muito carinho minha experiência lá do Tribunal de Justiça, fui juiz do Juizado Especial de Santa Cruz, aqui da Vila da Penha, sempre em juizados especiais, e aquelas causas de pessoas muito humildes. Então, tinha processo, por exemplo, da moça que foi cortar o cabelo e não gostou do corte de cabelo. Já tive que julgar um processo assim, porque uma disse que era Chanel e a cabeleireira falou que não era Chanel. Poxa, como é que eu ia saber o que era Chanel, o que não era? No juizado, a gente tem que dar uma solução de alguma maneira, né? Nem vou dizer aqui como é que eu fiz, mas todo mundo ficou feliz depois. Demos um jeito. Mas o fato é que é bom, de uma certa maneira, que existe essa tecnologia para se evitar essa enxurrada de novos processos, né? Que realmente que as causas sejam resolvidas antes mesmo de chegarem à justiça. Nós temos uma ideia, a gente tem no Brasil cerca de 200 milhões de processos em tramitação. É um processo por habitante. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. E a inteligência artificial, me parece, pode servir para racionalizar isso, né? Resolver, evitar até mesmo que esses processos necessitem de uma intervenção de um magistrado. Mas, por outro lado, existe sempre aquele conteúdo humano da decisão,
né, o conteúdo humano da decisão, que me parece que a inteligência artificial ainda está muito longe de alcançar esse nível de complexidade que é o ser humano, né? Criados à imagem e semelhança de Deus, tão complexos, tão diferentes, tão variados, tão difíceis às vezes de compreender, mas que essa variedade, que é a beleza que é a humanidade, né? Eu vejo dessa forma, e que dificilmente algo criado pelo homem vai conseguir substituir. Então, minha perspectiva no pós-pandemia, para concluir agora, né, eu já vejo também que alguns podem querer fazer alguma pergunta ou estender o debate sobre isso que a gente está dizendo, é que, ok, né, o teletrabalho é possível, eventualmente alguns servidores nós podemos, claro, como já víamos fazendo, autorizar que façam o teletrabalho olhando a circunstância de cada um, mas a presença humana, o olho no olho, é insubstituível. Eu penso dessa forma, né? E acredito que assim se faz uma justiça melhor do que uma justiça exclusivamente pela tela dos computadores. Muito obrigado pela atenção de todos. Juiz Fabrício, o Rotary Club de Copacabana agradece honradamente a sua presença e a brilhante palestra que você proferiu aqui no nosso clube. E eu vou abrir agora para a Cleonice informar quais os presenciais que desejam fazer perguntas ao juiz Fabrício. Fernando, em primeiro lugar, o companheiro José Otávio, que levantou a mão. Fábio, inicialmente, eu gostaria de perguntar ao juiz Fabrício. O senhor é rotariano? Sim, sou Rotary Clube Rio de Janeiro. Então, desculpe. Conforme o currículo lido pelo nosso presidente, atualmente coordenando a Comissão da Juventude, lá do nosso querido Rotary Rio de Janeiro. Muito obrigado pela informação. Isso me autoriza a chamá-lo de você. Companheiro. Companheiro, claro. Aliás, nós temos um desembargador também, um grande amigo comum. Sinceramente, eu fiquei fascinado porque a gente imagina como a pandemia afetou a nossa vida, mas a gente saber como ela afetou exatamente num setor tão sensível, exatamente tão sensível e tudo, realmente é muito interessante. Mas eu também vi na sua colocação uma primeira observação: funcionários que foram levados a ter, digamos assim, crises emocionais. Eu acho que aí não é uma peculiaridade da própria justiça. Não sei. Geral, né? De fato. Verdade. A segunda questão, não sei se já está respondida no final da sua palestra, mas evidentemente que há um aprendizado durante todo esse período de pandemia, um aprendizado forçado, um aprendizado de aula 24 horas por dia, que alguma coisa há de restar que vai impactar as nossas atividades. E aí eu gostaria de que o senhor explorasse um pouquinho mais até que ponto vamos dizer assim, atividade, eu não diria do judiciário, vamos dizer, eu ia perguntar do juiz, mas do judiciário pode ser afetada de uma maneira benéfica. Agora, como eu falei no finalzinho, meu companheiro José Otávio, eu acho que a própria intimidade no manuseio dessas ferramentas é positiva.
né? Porque muita gente também nunca teve coragem de se arriscar a entrar ali na tela do computador a não ser para abrir o e-mail, né? Ou procurar alguma coisa no site. Agora, não, essas ferramentas de comunicação, eu acho que são boas, né? É algo que pode ser útil. Vamos supor, poxa, eu tenho que ouvir uma testemunha que está lá em Roraima, ou está lá no Japão, testemunha que está lá no Japão. Aí, como é que o juiz tinha que fazer? Tinha que expedir uma carta rogatória lá para o Japão, mandar um pedido lá para a Justiça do Japão para aquela testemunha ser ouvida lá. Ora, hoje em dia, será que não seria possível construir um mecanismo que daqui do Brasil eu já consiga ouvir aquela testemunha lá do Japão, seja assinado até um protocolo internacional, né, de cooperação nesse sentido, permitindo, por exemplo, esse tipo de oitiva por meio da internet. Mas o cara fala japonês. Ora, hoje a gente já tem os tradutores, tem os tradutores automáticos, eletrônicos. Isso daí funciona cada vez melhor, né? Isso daí funciona cada vez melhor. De fato, para determinadas situações em que a tecnologia vai facilitar o trabalho, vai ajudar o trabalho, eu considero que é bom. Considero que isso aí é bom. Por outro lado, o que eu não acho bom é essa substituição. Você, de uma hora para outra, o mundo agora é o novo normal, agora é assim, ponto final, não vamos mais retornar ao formato anterior. Mas o formato anterior é melhor. O juiz falar com a audiência, falar com a testemunha pessoalmente, olho no olho, é melhor. Agora, se por uma circunstância, né, material for mais fácil, mais célere, você usar o computador para ouvir o cara que está lá em outro país, ou está no interior do Brasil, está num outro estado distante, aí tudo bem, né? Acho que tem que se buscar refletir sobre isso e não a gente embarcar nessa propaganda, porque eu tenho visto isso, companheiro. Eu tenho visto, tenho sentido esse entusiasmo, essa propaganda. Não, o novo normal. Agora vai ser assim. Agora, e pode até vender os prédios da justiça. Já ouvi isso. Já ouvi isso até de colegas. Eu não acho bom. Eu prefiro ir lá, colocar a minha toga, presidir a audiência, fazer como deve ser feito. A tecnologia ajuda. Por exemplo, hoje eu gravo a audiência. Não preciso reduzir a termo. Não preciso reduzir a audiência a termo, porque antes a testemunha falava alguma coisa, a secretária ou a secretária do juiz digitava o que a testemunha falou. E nunca saía igualzinho ao que a testemunha falou. Sempre saía, às vezes, uma vírgula fora do lugar, ou um termo trocado. Não, hoje é gravado em vídeo e aquele vídeo vai para o processo. Então, o juiz julga com base naquela prova. Quando for para o segundo grau, o desembargador vai ter acesso à mesmíssima prova que o juiz teve acesso. Vai assistir o depoimento da testemunha e vai ouvir as palavras exatas que ela falou, da forma exata como ela falou. Isso é bom, isso eu acho ótimo, mas não acho bom essa precipitação de já se pretender substituir um modelo que me parece que é um modelo que sempre funcionou. Muito obrigado. Eu que agradeço a pergunta. Parabéns pela resposta.
Agora eu passo a palavra, Fernando, para Haroldo Ribeiro da Fonseca. Por favor, habilite o seu microfone, Haroldo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, companheiro Fabrício, os demais presentes. Minha participação é uma contribuição e um depoimento. Como perito judicial, eu trabalho para a Justiça Federal de Segunda Região. Eu abri aqui vocês estão vendo, deixa eu ver, colocar minha tela aqui. A tela da Justiça Federal diz o seguinte: a Justiça Federal da Segunda Região ultrapassa 4 milhões de atos judiciais realizados desde o início do trabalho remoto, instituído em razão da pandemia do novo coronavírus. E a gente tem aqui sentenças, 128 mil, decisões, 282 mil, despachos, 145 mil, e os atos cumpridos por servidores, 3.831.000, total de 4.387.000 a movimentação. Isso aqui falou o nosso companheiro, né? E não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, o Fabrício colocou aqui o EPROC, né? O sistema EPROC, né? E o sistema Apollo, são esses dois sistemas. Tem mais um sistema, o sistema SUPROC. Esse sistema SUPROC é que dá um suporte para os outros, né? O Apollo e o EPROC e o AJG, que é a assistência jurídica gratuita. Então, o que foi que eu vi assim, uma importância muito significativa, que antes nós tínhamos dúvidas e queríamos solucionar algo, assim, como perito, até para você fazer o processo andar, você teria que ir à vara, às vezes tinha que peticionar, você tinha todo o deslocamento, aí você chegava lá, fazia pergunta, ia um perguntário para trazer resposta, você talvez tivesse que voltar um outro dia para pegar a resposta. E agora, com o atendimento online, está sendo muito mais rápido. Eu já usei o sistema do SUPROC, fui atendido no mesmo dia e me deram a solução. Eu não estava conseguindo acesso a alguns processos que eu fui nomeado, e foi muito rápido, e eu vejo nisso a agilidade, né, que a Justiça está tendo. As coisas estão bem mais rápidas. E, inclusive, eu falo com o WhatsApp, com a vara. E sempre que, às vezes, eu falo, às vezes tenho que ligar também, né, e eu vejo assim, a simpatia da pessoa. Ah, doutor, pode ligar, se eu precisar de uma coisa, nós estamos aqui, liga assim. Então, está tendo essa interatividade, né? E eu sinto nisso. Esse calor, até mesmo quando íamos na vara, esse calor está sendo passado agora online também, quando a gente faz contato. Então, é mais um depoimento, e essa é a minha contribuição, companheiro Fabrício. Obrigado. Obrigado, Haroldo. O seu tipo de perícia, né, que a perícia contábil, realmente por esse meio aí eletrônico, agiliza 1000%. É rápido, realmente as nossas equipes, todo mundo, vamos dizer, abraçou esse trabalho. Não, nós temos que vencer esse desafio, né, e vamos em frente. Então, em geral, os nossos servidores são muito bem preparados, são pessoas trabalham de boa vontade, gostam do que fazem. Mas, já que você puxou para o lado da perícia, eu lembrei também de uma coisa. Tem um outro tipo de perícia que também está tendo dificuldade, que são as perícias médicas. E na vara civil, nem tanto, alguma coisa aparece, mas nas varas previdenciárias, especialmente, essas perícias médicas são essenciais, né? Especialmente naqueles pedidos de auxílio-doença e de benefícios por incapacidade, ou auxílio-doença ou benefício, tem que ter a perícia médica, em 90% dos casos. E, infelizmente, está muito difícil, né? Como é que vai fazer? Vai fazer online? Nem todos os médicos estavam atendendo
né, estavam podendo fazer essas perícias. Então, são várias realidades também. Varia também de acordo com os locais. Uma coisa é a realidade aqui da capital do Rio de Janeiro. Aqui na capital, praticamente todo mundo aqui tem acesso à internet. Mesmo as pessoas mais desfavorecidas, você vê todo mundo com seu celular na mão, né? Frequentando Facebook, frequentando Instagram, WhatsApp, porque tem acesso à internet. Mas no interior não é sempre assim. E tem várias federais também no interior. Tem locais ali inacessíveis, que não tem internet. Eu mesmo estou de férias, né? Tirei uns diazinhos, fui ali para Nova Friburgo, um hotel bonito lá no meio um hotel bom, até um hotel ótimo lá, mas a internet péssima. Então, são várias realidades, mas eu agradeço a sua participação, o seu depoimento, a propaganda e a confirmação do que você fez. É que eu não uso muito quando eu falo esses quadros, eu não sou muito adepto de quadro, de PowerPoint, essas coisas. Mas você me salvou aí, mostrou, confirmou aí esse nosso aumento de produtividade, como eu registrei. Obrigado, Haroldo. Agora eu quero passar a palavra, Fernando, para o companheiro Claudino. Claudino, habilita seu telefone, seu microfone, por favor. Fabrício, o juiz julga, mas faz muita conciliação também, né? É mais conciliação do que litígio, ou você administra mais litígio que conciliação, ou é o contrário? Porque na conciliação, essa parte pode ser muito mais bem usada. Já no litígio, eu acho que é mais difícil. Não sei se eu me fiz entender. Entendi bem, Claudino, e eu vivi assim as duas realidades, né? Eu fui juiz tanto lá do Tribunal de Justiça, né, como da Justiça Federal. Por que eu digo que são realidades distintas? Porque são matérias distintas, né? As matérias que o juiz federal julga estão lá no artigo 109 da Constituição. E especialmente aqui em vara civil, são muito ligadas ao direito administrativo, direito tributário, muita coisa, direito, quase que a aplicação do direito objetivo, simplesmente, do que está na lei ali, quase. E lá no Estado, aquelas, ou pelo menos por onde eu passei, nos juizados, especialmente, eram aquelas causas mais do ser humano. Você via os dramas mais reais, às vezes causas de valor menor, mas que você via dramas mais complexos de seres humanos. Passei também pela vara de família. A vara de família, eu acho que é a mais difícil de todas. A minha primeira atuação foi numa vara de família. Então, nesse tipo de justiça mais próximo das pessoas, mais próximo do ser humano, você consegue buscar com mais êxito as conciliações, né? As conciliações. O juiz, efetivamente, ele ali conversando, ouvindo as partes, ouve um lado, ouve o outro, pondera de um lado, pondera do outro, até que, quando não pelo cansaço, e às vezes era até pelo cansaço, a gente conseguia uns acordos, né? Saíam os acordos. Né? Tinha mutirão que eu fazia 90% de acordo, conseguia. Na Justiça Federal, as conciliações, pelo menos lá na vara civil, ocorrem quase que exclusivamente com a Caixa Econômica. Né? Devedores da Caixa com dificuldade de pagar, e a Caixa Econômica tem lá um setor financeiro que faz uma avaliação sobre a possibilidade ou não de se negociar algo com aquele cliente dela, né? Isso numa primeira audiência de conciliação. O Código de Processo Civil novo, ele
ele traz, vamos dizer, um estímulo, né? Tanto a conciliação em juízo, como a fase pré-processual, né? Que as partes busquem, antes de se buscar um litígio, busquem uma solução extrajudicial. E aí, sem dúvida, como eu falei, aqueles aplicativos ali de consumidor, né? Especialmente da área do consumidor, podem, sim, ser muito úteis, né? De servirem como filtro para que não cheguem tantos processos à justiça, a necessidade de uma intervenção do Estado para solucionar aquele conflito entre aquelas partes. Então, esse filtro me parece uma coisa boa, uma coisa positiva. Serviria, sim, para desafogar, talvez, o nosso judiciário. E tomara que isso se torne uma cultura. Me parece que é um problema muito mais cultural. Parece que aqui a gente busca o litígio por tudo. Tem outras questões. Também, no Brasil, é muito barato você litigar. Né? É muito barato. Você entrar com um processo na justiça, especialmente nos juizados especiais, que é de graça, ainda por cima, e você não corre risco nenhum. Você entra com a ação, pede o que quiser, você pode perder aquela ação que você não vai ter que pagar nada. É tudo de graça. Poxa, mas isso tem um custo para o Estado. Isso tem um custo. Vamos olhar os modelos em países ricos, se é assim tão fácil esse acesso à justiça. Né? Tem o princípio constitucional do acesso à justiça. Só que aqui, meu sentimento é que esse princípio teve uma interpretação, vamos dizer, muito elástica, né? Especialmente nessa facilidade de se demandar em juízo. Qualquer coisa a pessoa leva para a justiça. Né? Então, a conciliação, como você lembrou bem, é algo que me parece que tem que ser estimulado até culturalmente, né? Para que nosso judiciário não seja tão sobrecarregado como é. Era isso? Satisfeito, Claudiano? Era isso? É isso aí. Maravilha. Agora o presidente Fernando quer fazer perguntas. Não tem mais nenhum companheiro que deseje falar, Fernando. Ok. Juiz Fabrício, novamente agradeço a sua presença e, para finalizar as perguntas, basicamente é uma pergunta parecida com a que o nosso Claudino fez aí, sobre mediação e arbitragem. Lá na Associação Comercial, temos uma associação de mediação e arbitragem que funciona muito bem para evitar levar casos à justiça, resolvido isso pela arbitragem, mediação e arbitragem lá da associação. É possível isso na Justiça Federal? Você diz a aplicação da lei da arbitragem? Sim. Inclusive, ela está completando agora 20 anos, né, se não me engano. Esse ano parece que são 20 anos da lei da arbitragem. É algo assim. Até o meu amigo Gustavo Schmidt, lá daquela CBMA, você conhece, Fernando? CBMA também. A lei de arbitragem, ela não distingue, né, em princípio, se ela vale só para o Estado ou vale também para a Justiça Federal. O que for tratado, né, por meio da aplicação da lei da arbitragem deve se aplicar normalmente, conforme está na lei. Algo que não é muito utilizado,
e poderia ser mais utilizado, é aquela Câmara Federal de Conciliação, que é um órgão do próprio governo federal encarregado de solucionar conflitos internos, porque, por incrível que pareça, você imagina a Petrobras. Petrobras é uma sociedade de economia mista federal, não é isso? Isso. Mas você acredita que tem ação da Petrobras contra a União, por exemplo? Não é? Impossível. É difícil até de compreender, né? Porque, poxa, o maior acionista é a própria União. Aí ela entra com ação também contra a União, né? Aí é um conflito. É um conflito, poderia ser solucionado por meio dessas câmaras de arbitragem, né? Dessa câmara, perdão, lá do governo federal. Perfeito. Mas eu acho importantíssimo, Fernando, esse trabalho, sim, da arbitragem, né, dos árbitros, para exatamente. Até porque ali, na arbitragem, as partes envolvidas vão poder escolher um árbitro expert daquele assunto que vai ser decidido por meio da arbitragem. Quem vai decidir já é um expert. Na justiça, tanto na federal como estadual, quando há um tema que escapa do simples conhecimento jurídico para ser decidido e necessita de um conhecimento técnico de uma determinada área, né, como nós temos o Haroldo aqui, Haroldo Ribeiro da Fonseca, nós precisamos de um perito, né? Eventualmente da área de contábil, eventualmente da área do meio ambiente, da área de engenharia. Então, aí eu vou pedir um auxílio àquele perito e vai me trazer as informações para eu poder julgar. E muitas vezes lá na arbitragem não. Quem já é escolhido para decidir, muitas vezes já detém esses conhecimentos sobre aquela determinada matéria. Luiz Fabrício, novamente agradeço. A sua palestra ultrapassou um pouco o nosso tempo, e é como eu disse à companheira Cleonice, quando a palestra... Tem que tocar o sino, pô. Toca o sino. Não, quando a palestra é boa, a gente gosta que ultrapasse o tempo. Tá? Muito obrigado a você. Fernando. Agradeço novamente a sua presença e lembro muito os seus pais quando estiveram no nosso clube. Na próxima oportunidade, gostaria de, quando você for lá presencialmente, levá-los. Será um prazer para mim. Dá um abraço neles. Fernando. Eu peço agora a companheira Cleonice para lhe fazer a entrega do diploma virtual do nosso clube. Beleza. Antes de fazer, Fernando, a entrega ao companheiro Fabrício do diploma, eu queria fazer aqui, para todos ouvirem, o depoimento, o elogio que o companheiro Cláudio Zinger colocou aqui no bate-papo. O juiz Fabrício encanta a todos com a sua abordagem. Parabéns. Obrigado, meu amigo Cláudio. Você que é muito gentil. Grande irmão. Eu vou encerrar a reunião, tá? E convido a todos para saudarem a bandeira. Declaro encerrada a 5ª reunião ordinária virtual do atual período rotário, em 3 de agosto de 2020.